Boa noite, Poema. Você tá feliz ainda? Nossa, não tá muito não. Você tá feliz ainda? Agora sim, cara. Muito feliz de estar aqui essa noite com vocês. Jesus falou com a gente de manhã, falou com a gente nessa tarde. E eu acredito que Ele vai continuar falando com a gente nessa noite, amém? Existem muitas pesquisas, muitos censos, como o IBGE, por exemplo, que eles nos chamam de evangélicos. Eu queria perguntar para você, faça essa pergunta para você mesmo. Como você se vê nessa história no plano de Deus? Como é que você se vê? As pesquisas, elas nos chamam de evangélicos, né? Religiosos. Mas como que você se vê? Você se vê como um crente? Como um evangélico? Você se vê como um cristão? Um poemeiro? Talvez um poemano? Ou um poemístico? Algumas pessoas perguntam se o nome da nossa igreja é Boêmia, né? Será que você é um boêmio? Acredito que não, né? Você é um simpatizante? Um crente não praticante? Ou você é um filho de Deus? Eu acredito que Jesus, ele realmente está querendo reafirmar dentro de nós quem nós somos nessa noite. A Bíblia diz que Deus, ele está construindo um edifício, Ele está levantando uma casa espiritual. E à medida em que nós nos aproximamos da pedra principal, da pedra angular, que é Cristo, nós também estamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação e na construção dessa casa. Hoje nós somos um templo individual. Somos indivíduos que carregamos a presença de Deus, o Espírito de Deus. Hoje nós somos um templo individual. E nós participamos de manifestações e de um mover de Deus de uma forma coletiva, num momento como esse. Mas existe uma promessa de Deus. Deus, ele prometeu que essa casa, à medida que ela vai sendo construída, à medida que ela vai sendo gerada, um dia, Jesus está voltando, amém? E eu creio que está cada vez mais próximo. Quem aqui ama a vinda de Jesus? Amém? Eu acredito muito que quando essa casa ela estiver pronta, a presença de Deus ela virá e habitará no nosso meio plenamente. Então a gente vai desfrutar da presença de Deus plenamente. Amém? Eu queria que você entendesse que você não está aqui como um espectador apenas. Você não é um religioso, você não é um evangélico. Você é um filho de Deus. Você é uma pedra viva que está sendo utilizada especificamente e tem um encaixe perfeito nesse edifício espiritual que Jesus está levantando. Você precisa entender qual é a sua responsabilidade e qual é o seu papel nesse plano de Deus. Queria que você imaginasse comigo uma cena. Apocalipse capítulo 21 diz o seguinte: quando Jesus ele retornar, esse corpo de humilhação ele vai ser transformado num corpo glorioso. E nós nos encontraremos com Jesus nos ares. E então a nova Jerusalém celestial, ela vai descer e Apocalipse vai dizer que muitos povos, tribos, línguas e nações, eles habitam nessa cidade. E Deus habita no meio deles. Então a nova Jerusalém, nós vamos descer com Jesus. E nós vamos restaurar todas as coisas com Jesus no milênio, amém? Isso não é uma história apenas. Isso é uma promessa de Deus para nós. A Bíblia diz que a cidade não precisa de sol e nem de lua para iluminar a cidade. Porque a própria glória de Deus ilumina a cidade e o Cordeiro de Deus é a candeia no meio dela. Você não pode pensar que você não tem um plano especial dentro dessa história. Você é um filho amado de Deus e você precisa entender isso. Se você não sabe quem você é e nem para onde você está indo, qualquer lugar serve. E não é esse o chamado que Deus tem para mim e para você. Muitas pessoas elas dizem o seguinte: vamos pegar um cultinho hoje? Vamos assistir um culto hoje. Sabe o que significa a palavra culto? Serviço.
Então eu queria dizer para você que você não veio pegar um cultinho aqui no domingo à noite. Você não veio aqui assistir um culto. Nós viemos aqui prestar um culto. Todos nós como uma família, nós estamos cultuando ao Deus vivo que é digno de toda a honra e toda a glória. Você não é um espectador, você é participante. Você é participante, cara, fundamental daquilo que Jesus está fazendo. Se você é amante da sua Bíblia, se não é, diga misericórdia. Se você não é um amante da sua escritura, eu convido você a fazer parte do Bereanos com a gente, nossa escola da Bíblia. Semana que vem, dia 12, a escola está de volta. E se vocês não fez a inscrição, sinto muito dizer, mas as inscrições estão encerradas. Fique atento, se conecte no GC. Inclusive o GC também estão de volta na semana que vem. Quem faz parte de um GC aí? Aleluia, é isso. A gente não vive igreja só nos domingos aqui, amém? Nós vivemos a igreja durante a semana, nas casas, do mesmo jeito que a Bíblia nos orienta. Então, se você é um amante da sua Bíblia, você lendo a carta de Efésios, você vai entender que Deus, Ele está construindo, Ele está levantando e gerando uma noiva para o Filho, uma morada para o Espírito, e Ele está gerando uma família para o Pai. E é a respeito de família, é a respeito dessa família que eu queria falar com vocês um pouco nessa noite. Que família é essa e qual é o nosso papel nessa família? No Antigo Testamento, existem inúmeras famílias, inúmeras histórias de famílias destruídas, de famílias problemáticas, que no meio do caminho, no meio do processo, tiveram um encontro com Deus e tiveram sua vida completamente transformada. Eu queria dizer para você que a Bíblia, ela não é um livro de história de pessoas perfeitas, ela não é um livro de famílias que foram exemplares, mas de pessoas que entenderam que necessitavam de um Salvador, de um Redentor. Então, no meio do caminho, eles foram tocados por Deus e tiveram a sua vida, a sua família, a sua casa totalmente transformados. Então, existe uma chance para mim e para você. Não importa o que você passou, não importa o que você viveu. Existia um homem no Antigo Testamento chamado Jacó, um dos patriarcas. Nós sabemos que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o nome Jacó significa enganador, significa trapaceiro, mordedor de calcanhar. Jacó, ele tinha um irmão chamado Esaú. E a Bíblia diz que logo quando ele sai do ventre da mãe de Rebeca, que era mulher de Isaac, quando ele sai do ventre da mãe, a Bíblia diz que ele já saiu agarrado no calcanhar do seu irmão, fazendo jus ao seu nome, mordedor de calcanhar. E a Bíblia vai falar que essa família era uma família bem complicada. Existia o direito de primogenitura. Para quem não sabe o que são bênçãos espirituais, é uma herança familiar que é liberada sobre o filho mais velho. E nessa família, nesse caso, por exemplo, era Esaú. Esaú era o filho mais velho, porque saiu primeiro. Então, um dia, Jacó, ele começa a bolar um plano. Ele começa a bolar um plano com a sua mãe Rebeca, de fazer o quê? De tentar comprar, de tentar trapacear, de tentar manipular e fazer com que o direito da primogenitura, que era de Esaú, viesse sobre ele. Então eles começam a fazer todo um plano e começam a enganar Jacó, ao ponto muitas vezes de pegar a pele de um animal que era peludo e vestir sobre Jacó. A Bíblia diz que Isaac já era velho e a sua visão já não era tão boa. Então quando Isaac coloca as mãos sobre Jacó, ele sente aquele pelo e ele fala: é meu filho mais velho, Esaú. O nome Esaú significa peludo. Então, olha para você ver, cara, que família zoada, que família estranha. E apesar de tudo isso aí, Jacó, ele tem duas experiências com Deus. Uma, ele vê uma escada tocando o chão e tocando o céu. Ele não viu o meio da escada. E a outra experiência de Jacó foi aonde ele luta com o anjo do Senhor. E nessa luta o anjo fere a coxa e a coxa dele é deslocada. E naquele momento a caminhada de Jacó foi transformada completamente. Porque ele falou: enquanto você não me abençoar, eu não vou deixar você sair daqui. E o nome de Jacó, de enganador, então passa a ser Israel.
aquele que luta com Deus. Essa família, Jacó, ele foi casado com Raquel e com Lia, e ele teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Dos 12 filhos que Jacó teve, um deles se chamava José, José do Egito. E a história de José do Egito, ela é maravilhosa. José era um menino sonhador, era o menino preferido do pai. Ele era alguém especial, um filho que sabia que era amado pelo pai. Ao ponto de Jacó construir uma túnica colorida e colocar sobre José. E cara, isso é muito incrível, porque quando o pai libera um elogio, uma palavra sobre um filho, quando o pai ele dá um presente para um filho, geralmente os outros irmãos, eles ficam com ciúme, ficam com inveja. Geralmente essa condição revela o coração dos outros irmãos. E foi exatamente o que aconteceu. José era sonhador. José era um gerador de sonhos. Então um dia ele tem um sonho em que 11 estrelas, o sol e a lua se dobravam diante dele. E quando ele conta isso na mesa para sua família, os seus irmãos eles ficam loucos, enfurecidos. Então eles começam a dizer: quem esse menino pensa que ele é? Moleque, sonhador. Então um dia nós e os nossos pais vamos nos dobrar diante de você. E ali eles começam a ficar enciumados, ficar totalmente enfurecidos, e eles bolam um plano de acabar com a vida de José. Um dia, os irmãos estão trabalhando no campo e Jacó envia José para ver o que os irmãos estavam fazendo. E quando ele chega lá, seus irmãos lançam José numa cova, lançam José em um buraco. E eles falaram assim: nós não vamos matar ele, mas nós vamos dizer para o nosso pai que um animal matou José. Então eles pegam um pedaço das vestes de José e eles molham no sangue de um animal e eles entregam na mão de Jacó. Então José era tido como morto. Mas uma caravana de ismaelitas estava passando por ali, e então José, ele se tornou escravo. E essa caravana, ela chega até o Egito, e José, ele passa a ser o administrador, ele passa a ser o servo, o escravo de Potifar no Egito. Potifar, ele era o oficial de Faraó. E quando José chega nessa casa, por causa da sua excelência, a Bíblia diz que ele era um jovem bonito. Por causa da sua excelência, ele se torna o administrador daquela casa. Então um dia a mulher de Potifar, ela começa a dar em cima de José. A vida desse cara, ele não tinha paz no momento, né? Então a mulher de Potifar começa a dar em cima dele, mas ele não negligencia os seus princípios. E ele não cede, então ele corre e se esconde. Mais uma vez, a mulher de Potifar tenta dar em cima dele e ele de novo foge, ele corre e se esconde. Então ela pega um pedaço das vestes dele e ela leva diante de Potifar, diante dos oficiais, e ela fala o seguinte: esse homem tentou me agarrar forçadamente. Então os caras lançam José na prisão. José vai preso injustamente. Quando José chega na cadeia, ele rapidamente se torna também um homem de confiança do carcereiro, porque José era um homem excelente. Ele sabia que ele era amado do pai. Então, dentro daquela cadeia, tinha um copeiro e tinha um padeiro do rei. E esses homens, eles eram não apenas padeiro e copeiro, mas eles eram conselheiros do rei. E então esses homens tiveram um sonho, e José interpreta esse sonho desses homens na cadeia. Passaram-se uns 2 anos, mais ou menos. Um dia, Faraó tem um sonho. E então esses 2 homens, eles falaram: existe um homem na cadeia que ele tem o dom de interpretar sonhos. Então ele fala: tragam ele até aqui. Quando José chega diante de Faraó, Faraó fala para ele assim: você pode interpretar esse sonho? Então José fala para ele: sim. Esse sonho significa que serão 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Então José, ele dá uma instrução, ele diz o seguinte: nesses 7 anos de vacas gordas, você deve armazenar 20% ou a quinta parte. E essa parte que você vai armazenar, ela vai ser extremamente importante no tempo de escassez. É com esse valor que nós vamos comprar todas as terras, nós vamos comprar todo o Egito. E foi exatamente o que Faraó fez. Então José se torna governante no Egito agora, como segundo homem depois do Faraó. Alguém respeitado, alguém
imponente. E aí o sonho que José interpretou realmente aconteceu. Chegou o tempo de escassez, chegou o tempo de fome. E um dia José está lá no palácio. E quem é que aparece diante dele, pedindo misericórdia, compaixão e clamando por comida? Seus irmãos, a sua família. O que é que você faria, irmão? Se os seus irmãos tivessem vendido você, você tivesse passado por todo esse processo, tivesse passado por toda essa dificuldade, injustamente, e um dia Deus colocasse você numa posição, numa vantagem, e os seus irmãos estivessem diante de você, o que é que você faria? Eu acho que eu não seria misericordioso com eles. Talvez eu ia querer me vingar. Nossa natureza caída é terrível. Mas, naquele momento, José olha para os seus irmãos, ele reconhece. Os seus irmãos não reconheceram ele. Então ele diz o seguinte: volta para a casa de vocês e tragam o pai de vocês, o irmão mais novo de vocês. E aí, quando a família toda estava diante de José, José se revela para eles. E diz o seguinte: a palavra de Deus fala em Gênesis 45, 7 e 8. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Que coração é esse, cara? O que José estava falando era o seguinte: não foram vocês que me venderam como escravo, não foram vocês que me entregaram para a morte. Deus me enviou à frente de vocês para que hoje eu pudesse ser misericordioso, ter compaixão de vocês e trazer livramento sobre a minha casa e sobre todo o povo de Israel. Que coração é esse, cara? Meu Deus. Sabe de uma coisa? Repete uma frase comigo assim, ó. Quem não tem uma revelação do Pai não consegue conviver com seus irmãos. José sabia que ele era um filho amado do Pai. E quando você sabe que você é um filho amado do Pai, você não vive por comparação, você não vive por concorrência, você não vive por migalhas, você não vive correndo atrás de uma vida vazia. José sabia que ele era um filho amado do Pai. Então, eu queria que você guardasse isso no seu coração nessa noite. Se teve jeito para a família de Jacó, tem jeito para a nossa família também, amém? Não importa o que você viveu no passado, não importa o que a sua família experimentou de dor, de sofrimento, não importa o histórico da sua família, Deus é poderoso para transformar todo o engano em algo maravilhoso, algo que represente e que manifeste a glória de Deus. Deus é poderoso para fazer isso. Ele fez isso na família de Jacó e é o mesmo Deus que continua fazendo isso nos nossos dias. Nos últimos dias da vida de Jacó, ele chama os seus filhos. Ele chama seus 12 filhos. E em apenas um dia da sua vida, Jacó lhe dá destino para os 12 filhos. Ele começa a liberar palavras proféticas sobre cada um deles. Existe uma responsabilidade sobre os pais. A responsabilidade de estabelecer um ambiente espiritual, trazer o reino de Deus para a sua casa, seus filhos, a sua família. É sua, pai. É sua, mãe. Não é do pastor, não é do líder, não é da igreja. Nós estamos aqui para te orientar, te impulsionar, mas a responsabilidade é sua. Minha esposa é professora, minha esposa é pedagoga. E o que mais nós temos visto nesses dias são pais e mães que estão desovando seus filhos nas escolas, transferindo a responsabilidade que deveria ser deles para a escola. E muitos deles dizem o seguinte: eu estou pagando, você tem que fazer o que eu mando, o que eu peço. Algumas crianças, elas olham para Fabienne, minha esposa, e para outras professoras, e elas dizem o seguinte: eu vou fazer o que eu quiser aqui, porque sou eu que pago o seu salário. Crianças, às vezes, de 7 anos dizendo isso. Então, o que eu queria dizer para você, pai: Jacó viveu uma vida destruída por muito tempo, mas em apenas um dia, ele deu destino profético para todos os seus filhos, cara.
Não importa o tempo que passou, ainda dá tempo. Você pode fazer isso pela sua casa, pelos seus filhos. Você pode fazer isso pela sua esposa. Comece a declarar e liberar palavras proféticas sobre a sua casa, sobre os seus filhos, amém? Eu perdi os meus pais muito cedo. Minha mãe faleceu, eu tinha 17 anos. E o meu pai faleceu, eu tinha 18. Os meus pais eram pessoas simples. Eles eram incríveis, mas eram pessoas simples. Meu pai e minha mãe não conheciam a palavra de Deus. E existia uma dependência emocional absurda dentro da minha casa. A minha mãe teve algumas depressões profundas. E a minha mãe se apoiava completamente em mim. Eu era a muleta da minha mãe. Eu estava entre o meu pai e a minha mãe. Realmente eu estava literalmente no meio do casamento deles. Talvez eu era mais importante para minha mãe do que o meu pai. E o meu pai era um cara totalmente dependente emocionalmente da minha mãe. Então a gente vivia esse ciclo, era uma prisão emocional. Quando eu tinha 17 anos, a minha mãe faleceu. Deixa eu falar uma coisa para você que é casado, para você que tem família. Jesus precisa ser o nome mais alto da sua casa, do seu coração, amém? Você precisa amar Jesus mais do que seus filhos, mais do que sua esposa, mais do que seu marido. Jesus precisa ser o centro da sua casa e estar acima de todas as coisas. Com 17 anos a minha mãe faleceu. E eu fiquei sem rumo, perdido, sem saber o que fazer da vida, achando que não ia conseguir continuar a viver. E então eu comecei a me aproximar do meu pai. E comecei a chegar nele: pai, eu preciso de um relacionamento com o senhor. Sabe aquele relacionamento lá que eu tinha com a mãe? Então, eu preciso disso. E eu comecei a investir nisso e tentar me aproximar de todas as formas. E eu tentava desenvolver isso com ele, meu pai não respondia. O meu pai não respondia. Então um dia eu cheguei para ele e falei: pai, o senhor diz que me ama, mas eu acho que o senhor não me ama. Poucas vezes eu vi meu pai bravo assim, chorando, e essa foi uma vez. Ele olhou para mim assim, bravo, e falou: cara, você não sabe o que você está falando. Isso que você está pedindo é o que eu mais preciso, é o que eu mais gostaria, e eu poderia fazer, mas eu não vou fazer. E eu falei: por que não? Ele falou: talvez você não entenda agora, mas lá na frente você vai entender. Passaram uns 7, 8 meses, cara. Só para concluir. Meu pai falou assim: a sua mãe morreu. Olha como é que você tá. Destruído, cara. Sem rumo. Você tá completamente quebrado. Eu não sei quanto tempo eu vou estar com você. E o dia que eu for embora, eu não quero que você fique dessa maneira que você tá. A sua mãe se foi, olha como é que você tá. Passou uns 7, 8 meses. Meu pai faleceu. Então eu lembrei daquilo que ele tinha me falado. Sabe, a maior prova de amor que o meu pai, talvez uma das maiores, se não a maior prova de amor que o meu pai me deu, não estava baseado naquilo que ele poderia me dar, mas na sua privação. Porque quando ele se privou desse relacionamento, eu acredito que existia um nível de dor no coração dele, porque ele precisava disso, ele desejava isso. Mas ele se privou disso pensando no quê? Num amadurecimento, num crescimento. Meu pai estava me vendo lá na frente. Então, em apenas um dia, cara, um dia da vida do meu pai, ele me deu um destino. E ele me ensinou uma faceta do amor de Deus que não é tão comum assim. Porque quando nós falamos de um Deus de amor, nós imaginamos que Deus ele vai nos atender a qualquer momento e que ele vai nos dar todas as coisas. E isso é verdade. Deus tem prazer e nos dar coisas boas, mas essa não é toda a verdade. Existe uma face do amor de Deus que talvez a gente não conheça, e o meu pai me ensinou isso em apenas um dia, cara. Assim como Jacó, em um dia o meu pai, ele me ensinou algo poderoso e precioso, e isso me persegue, me acompanha até os dias de hoje. Deus é todo poderoso, ele pode fazer todas as coisas, e ele tem prazer em fazer. E por que muitas vezes ele não faz? Talvez você está passando por algum processo, está passando por alguma luta, e você está falando assim: Deus está me punindo, cara. Deus está me castigando. Talvez não seja um castigo, não seja uma punição. Talvez seja uma face do amor de Deus que você ainda não conheça. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, se você está com a sua Bíblia aí, acompanha comigo. A carta aos Hebreus capítulo 12, versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai?
Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no primeiro momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz um fruto de paz e de justiça por aqueles que por ela foram exercitados. Essa palavra disciplina, na raiz, ela significa dos males com os quais Deus visita os homens para a sua correção. A intenção de Deus não é nos punir, a intenção de Deus não é, nos castigar apenas. Mas o desejo de Deus é que a gente avance, que a gente cresça, que a gente amadureça como filho. Então, isso fala muito do amor de Deus, cara. Existe um outro verso em Gálatas capítulo 4 que diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Nesse texto aqui a gente entende que Deus ele nos fez co-herdeiros com Cristo, e que nós somos herdeiros dessa herança. Mas por que muitas vezes nós não podemos acessar essa herança? Porque ainda nós somos meninos. E a Bíblia diz que enquanto o herdeiro ele é menor de idade, em nada ele se difere de um escravo. Então o desejo de Deus é realmente, cara, que a gente amadureça. A Bíblia diz assim que toda a natureza aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Mas a gente sabe que esse filho, que a Bíblia diz, é um filho maduro. Quando os meus pais faleceram, eu tive que assumir uma responsabilidade muito cedo. Com 17, 18 anos eu tive que assumir uma postura de alguém adulto, porque acionou dentro de mim aquele instinto de sobrevivência? Então você sai fazendo o que tem que ser feito. E foi assim que eu comecei a viver, com 18 anos de idade. Então, depois de algum tempo, eu comecei a perceber, cara, que eu já fazia parte de um corpo adulto, um corpo maduro, mas dentro de mim ainda existia um menino, uma criança. E sabe qual é o problema disso? Eu tenho percebido que nesses dias existem muitos homens que eles habitam num corpo adulto, num corpo maduro, mas por dentro existe uma criança, um menino. São homens e mulheres facilmente ofendidos, frágeis. Cara, tem gente aqui que não aguenta uma buzinada no trânsito. Se alguém enfiar a mão na buzina atrás de você, você quer parar o carro, você quer ir atrás. Isso te ofende de uma forma tão profunda, cara. Tem muitos de nós aqui que não aguentam uma buzina no trânsito. E a Bíblia diz o seguinte: um irmão ofendido, ele se torna mais inacessível do que uma fortaleza. Talvez a gente foi ofendido de alguma forma, ou por uma negligência dos nossos pais, ou porque a gente perdeu alguém que a gente amava, ou por alguma palavra que foi lançada sobre nós e hoje se tornou um teto sobre nós e a verdadeira paternidade de Deus. Talvez alguns de nós aqui não conseguem nem chamar Deus de pai. Existe um outro versículo na Bíblia que diz o seguinte: quem humilha o homem é o orgulho dele, mas o de espírito humilde obtém honra. Sabe por que eu estou dizendo isso? Existe uma fase da minha vida onde eu deveria apenas ser filho, e de certa maneira ela foi sequestrada. Então, já com um corpo adulto, e o que eu estou falando não tem a ver com idade, tá? Talvez você já é pai, tem filhos, talvez você seja até avô, e ainda carrega uma situação como essa. Porque depois que a gente está dentro dessa carcaça, às vezes é humilhante, é vergonhoso. E a única coisa que você precisa é deitar no colo de alguém e chorar. A única coisa que você precisa é encostar sua cabeça no ombro de alguém e falar assim: cara, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não sei como fazer, você poderia me ajudar? São coisas que na fase de filiação é normal, é natural. Um filho chegar para um pai ou para uma mãe e falar assim: ó, me ajuda a atravessar a rua. Ó, eu fiz errado de novo, você poderia me ajudar?
Na fase de filiação isso é natural, é normal. Agora, já com essa carcaça de adulto, de alguém maduro, é vergonhoso. Então muitas vezes o Espírito Santo de Deus vai estar falando para você assim: coloca para fora isso que está te matando. Expõe isso que está arrastando você já há muito tempo. E muitas vezes vai ter uma voz do seu lado falando assim: ó, larga a mão de ser idiota. Você não precisa passar por isso. Sai disso agora. E essa voz não é do Satanás. Essa voz não é do diabo. Sabe que voz é essa? É o seu orgulho falando para você. Por quê? Esse provérbio que eu acabei de falar aqui: quem humilha o homem é o orgulho dele. Então, um dia Jesus ele chama um homem com a mão mirrada. Eu tenho alguns amigos que sofreram algum acidente e eles têm um problema na mão, a mão atrofiou. Então, um dia Jesus, ele está num ambiente como esse, e aí existia um homem com uma mão mirrada no meio da multidão. Então, Jesus, ele pega, ele chama esse homem e ele fala o seguinte, nível de exposição 1, tá? Ele chama esse homem e ele fala assim: vem até a frente. Cara, esses amigos que eu tenho, que tem esse problema, eles têm uma tendência de andar com a mão às vezes no bolso, a mão escondida, porque eles têm vergonha. Então, Jesus ele pega, ele chama esse homem e ele fala o seguinte: vem até a frente. Exposição número 1. Se não bastasse, quando ele estava na frente já, Jesus olha para ele e fala para ele o seguinte: agora estende a sua mão. Então aquele homem com a mão mirrada, ele começa a estender a sua mão. O que Jesus estava querendo dizer para ele é: coloca para fora a sua vergonha. Expõe a sua vergonha. Eu sei que isso é vergonhoso, eu sei que isso é difícil, eu sei que você não consegue colocar isso para fora, mas confia em mim, eu vou curar você. Então, quando aquele homem começa a colocar a sua mão para fora, expor a sua vergonha, a Bíblia diz que instantaneamente a sua mão foi restaurada. Sabe de uma coisa? Eu acredito que nessa noite Jesus está querendo curar alguns corações aqui. Eu acredito que Jesus está querendo curar nossa alma ofendida, nossa alma machucada. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus está querendo estabelecer dentro de você uma identidade de filho. Tem alguém aqui que crê nisso comigo? A Bíblia diz em Tiago 5,16: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, porque a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz para te curar. Quando eu chego dentro dessa igreja, quando Jesus me encontra, eu ainda vivia marcas desse relacionamento de dependência emocional com a minha mãe. A minha mãe me mimou, cara. Ela me mimou demais. Eu via a minha mãe vivendo situações financeiras, cara, terríveis, para me dar aquilo que ela não podia. Então, quando eu chego dentro dessa igreja, dessa casa, eu cheguei como um menino. Então, eu começo a projetar na igreja e na família espiritual, a família biológica que eu queria ter e não tive. E foi terrível, cara, me frustrei muito. Eu andei muitos anos dentro dessa casa falando: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas era só no campo do conhecimento, só no campo do intelecto. Isso não era uma realidade dentro do meu espírito. E olha que nós vivemos numa igreja maravilhosa que sempre ministrou, cara, a respeito de paternidade, a respeito, sabe, de identidade de filho. Nunca foi uma igreja que centralizou no homem, mas sempre apontou a verdadeira paternidade de Deus, que é o Pai da adoção, o Espírito Santo, o Pai da eternidade, Jesus, e é o Abba Pai. Cara, essa paternidade de Deus, ela precisa vir sobre nós nessa noite, porque você precisa entender o papel que você tem nesse plano e nessa história que Deus está concluindo, cara. Por muitas vezes eu falei: Deus, eu vou embora, eu não aguento mais, eu me sinto um peixe fora d'água, eu me sinto deslocado. Jesus, eu não encontro o meu lugar aqui dentro dessa igreja, dentro do corpo. E aí me sentia rejeitado, me sentia, sabe, uma baixa autoestima. Então geralmente eu andava isolado. Teve um amigo aqui que chegou em mim e falou o seguinte: Tião, eu conheço você, e a gente tem andado junto já há algum tempo, e cara, você é um cara da hora, mas por que muitas vezes eu olho para você e parece que você carrega um jugo no ombro assim? E quando ele falou isso para mim, eu não entendi. Mas hoje eu entendo. É porque eu falava, tinha muito conhecimento a respeito de alguns assuntos.
como filho de Deus, por exemplo, mas era só no campo do conhecimento. Isso não era uma verdade. Então eu passei muito tempo dentro dessa casa falando: Deus, eu vou embora daqui, eu não aguento mais. Eu não aguento mais porque eu entro dentro desse lugar e eu não me sinto parte. E então, o Espírito Santo trouxe uma palavra no meu coração. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. É necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são os aprovados. Então, tudo aquilo que eu via como um problema, sabe esse fogo que às vezes acontece entre vocês? Não tem nada de errado não, tá? É Deus querendo combater a nossa meninice, combater a nossa imaturidade e querendo nos transformar e nos amadurecer. Esse é o fogo de Deus que nos aperfeiçoa, que nos refina. Repete essa frase comigo assim, ó: Jesus não nos planta. Vocês estão com sono? Jesus não nos planta na família que nós desejamos, mas na que precisamos. Graças a Deus, essa aqui foi uma casa que nunca atendeu as minhas exigências emocionais, os meus caprichos emocionais. Eu me lembro que quando eu casei com a Fabienne, no início, nos primeiros anos de casado, eu tive um problema com ela muito sério dentro de casa. Então eu saí da minha casa desnorteado, sem saber o que fazer. O Leandro morava aqui ainda. Então essa foi uma das poucas vezes que eu fui lá bater na porta da casa dele. E quando eu cheguei lá, ele viu que eu estava bem mal, estava chorando. Ele falou: entra aí, cara. Quando eu entro na casa dele, a gente foi para um quarto no fundo. Então ele pegou um violão. E quando ele pega esse violão, ele senta no sofá, eu sento na frente dele. E ali eu comecei a reclamar e falar mal da Fabienne. Ah, cara, você não sabe como é que é a Fabienne, não sei o que, e tal. E aí ele ficava em silêncio, cara, e ele só ficava dedilhando o violão. Aquilo me irritava profundamente. E aí eu vi que ele não falava nada. De repente eu fazia uma pergunta, ele não respondia, aí eu mesmo respondia. Eu fazia uma pergunta e eu respondia, e ele continuava dedilhando aquele violão. Tipo Davi expulsando o demônio de Saul, sabe? E aí passou uns 30, 40 minutos e ele não falou uma palavra. Então eu peguei e enxuguei as lágrimas no meu rosto, e aí eu entendi. Eu falei: eu já entendi, cara. Eu preciso de uma frieza, de uma medida de frieza e objetividade que a minha esposa carrega. Deus abençoe, obrigado. E saí andando. Cara, isso me marcou para sempre. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente tentava transferir a responsabilidade para os nossos líderes e pastores, eles devolviam para a gente falando assim, ó: você precisa entender em Deus a medida e a porção que Deus tem para você. Eu não vou me tornar o seu Moisés, eu não vou me tornar o seu guru. Você precisa entender e buscar em Jesus, cara, a resposta que você precisa dar. Você precisa crescer, você precisa se tornar um homem, você precisa se tornar alguém responsável pelas suas atitudes. Não foi fácil, mas eu segui firme, caminhando. E um dia Jesus falou comigo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12. A versão A Mensagem. Na versão A Mensagem está assim, escancarado. Por causa das grandiosidades daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, eu recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. O anjo de Satanás, ele fez o melhor que ele pôde para me derrubar, mas o que ele conseguiu foi me pôr de joelhos, sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio eu não pensava nele como um dom, e eu pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes, então ele me disse: a minha graça é o bastante, é tudo do que você precisa. A minha força brota da sua fraqueza. Assim que eu ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposição, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno.
Esse texto, ele é maravilhoso, mas é difícil de ser vivido. Por muito tempo eu olhei para a Fabienne e tudo aquilo que eu via como um obstáculo, eu olhava muitas vezes para ela e falava assim: eu acho que eu errei a mão. Eu acho que esse casamento ele está totalmente errado, porque tem tanta coisa nela que precisa mudar, tem tanta coisa nela que precisa ser diferente. Então eu queria mudar ela, eu queria a todo momento mudar ela, porque eu via muitos obstáculos. Mas em algum momento da minha vida, Jesus me deu uma nova ótica. Cara, uma vez meu pastor disse o seguinte: 90% do seu chamado está dentro da sua esposa. E eu falei: não é possível, cara, então meu chamado está perdido. Eu não consigo acessar isso, eu não consigo entrar nesse lugar. Mas no dia em que Jesus virou uma chave e mudou a minha ótica, tudo aquilo que eu via como um obstáculo, eu comecei a apreciar como um dom. Porque eu entendi que tudo aquilo que eu queria mudar na Fabienne eram coisas específicas que parece que Deus tinha feito intencionalmente, que estavam me empurrando cada dia mais para um lugar de governo, de autoridade, que eu não entraria de uma forma espontânea. Então eu falei: Jesus, cara, o Senhor me deu a esposa que eu precisava, não a esposa que eu desejava. E por meio dessas dificuldades, Jesus tem me levado cada dia mais a entender os planos e os propósitos. E por que eu estou falando do casamento? Porque tudo começa na nossa casa. Tudo começa na nossa família, é a nossa prioridade. Então, dentro da igreja não foi diferente. Por muito tempo eu falei: Deus, me tira daqui, eu não suporto mais, eu não me sinto parte, eu tô mal, Deus. Mas de repente eu comecei a entender que Deus tinha me plantado na família que eu precisava e não naquela que eu desejava. Deus tinha me plantado no lugar preciso, no lugar certo. Sabe por quê? Porque é só num lugar onde você é confrontado, onde você tem atrito, é que você vai se tornando um homem, cara. Vai deixando de ser menino, vai deixando de ser menina e vai se tornando um homem, uma mulher cada vez mais maduro, que entende a sua responsabilidade e se posiciona diante de Deus na missão que Deus tem para nós. Uma verdadeira marca de uma paternidade que vem de Deus é a seguinte: às vezes a sua alma vai gritar para você e vai falar assim: ó, sai daqui. Eu não estou falando para você permanecer nesse lugar, não, tá? Deixa o Espírito Santo te convencer. Mas às vezes a sua alma vai gritar e vai falar assim: ó, sai daqui. Eu tenho planos maiores para você. Eu tenho coisas melhores para você. Aqui ninguém te vê. Aqui você é invisível. Só que dentro do seu espírito existe uma voz que é inegável. E é a voz da paternidade que Deus colocou sobre a sua vida. E essa voz é a voz da pessoa que te gerou em Cristo Jesus. Sabe de uma coisa? Tudo que eu sei a respeito da pessoa de Jesus Cristo eu aprendi nessa casa. Tudo que eu sei a respeito da igreja, a respeito das escrituras, tudo que eu tenho me tornado em Deus, eu devo à minha família espiritual chamada Poema. Porque, cara, eu recebi de graça nesse lugar. E eu sou muito feliz, cara, de fazer parte dessa igreja. Eu me sinto privilegiado. Eu sei que não é uma igreja perfeita. Quando eu cheguei dentro desse lugar, sabe o que eu queria? Eu queria um pai. Era tudo que eu queria. Esse era o meu BO. Então por muito tempo eu procurei um pai dentro dessa casa. E eu projetava isso nos homens. E por um período, talvez isso até seja importante. Porque a Bíblia diz: vocês terão 10.000 tutores, mas vocês não terão muitos pais. Então quando eu cheguei aqui, existiam várias pessoas que foram como tutores, que me conduziram, me guiaram, me suportaram, me abraçaram, me acolheram e me levaram até a mesa da paternidade de Deus. Agora, toda vez que eu tentei projetar na figura de um homem, cara, o pai que eu queria, eu me frustrei. Sabe o que eu não estava percebendo? Que o que eu estava tentando encontrar aqui dentro, Deus estava gerando dentro de mim. Deus, cara, o que eu queria era um pai. O que eu não entendi era que Deus estava gerando dentro de mim um coração paterno. Então eu queria dizer para você, talvez você tenha buscado alguma coisa já há muito tempo aqui dentro dessa casa e não tenha encontrado. Vou te falar uma coisa. Talvez Deus está fazendo de você a solução para esse problema que você procura. E não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Tem a ver com um povo que está nos esperando, nos aguardando, amém? Então, eu queria um pai, cara. E eu não encontrei por muito tempo. Todas as dificuldades que eu encontrei, de repente o Espírito Santo falou comigo: eu estou gerando dentro de você, cara, um coração paterno. Meu Deus. Verdadeiros líderes espirituais, cara, pais espirituais não apontam para si mesmo.
mas apontam para Cristo. Verdadeiros pais espirituais, líderes espirituais, eles não geram discípulos para si, eles geram discípulos, cara, para Cristo. Uma das maiores marcas, talvez, do ministério de Jesus aqui na terra foi revelar o Pai, cara. Vários momentos, cara, na Escritura, Jesus fala: eu não faço nada por mim mesmo, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, cara. Um dia Jesus ensinando, os discípulos dele chegam e falam o seguinte: a hora já avança, vamos comprar comida. Ele fala: minha comida é fazer a vontade do meu Pai, cara. João 14, Jesus fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cara, a missão de Jesus era revelar o Pai. Então, todas as vezes que eu tentei encontrar uma razão, todas as vezes que eu tentei, sabe, me apegar aos meus direitos dentro dessa casa, chegou um certo momento que parecia que eu estava diante de uma bifurcação. E aí Jesus falou comigo: você pode pegar os seus direitos, as suas razões. Existem algumas coisas que você até tem razão. Você pode pegar isso aí, ó, e você pode voltar a viver a vida que você sempre viveu. Ou você pode aceitar a proposta de uma nova vida. E se você entrar para esse lado, você vai sentar na mesa da verdadeira paternidade de Deus, que é o Pai da adoção, o Espírito Santo, o Pai da eternidade, Jesus, e é o Abba Pai. Se você sentar nessa mesa, na mesa do conselho de Deus, quando você se levantar desse lugar, a sua vida jamais será a mesma. Sabe o mais louco de tudo, cara? Jesus estava querendo gerar em mim, está gerando em mim um coração paterno, e eu ainda nem tenho um filho biológico. Ainda não. Em 2017, eu estava trabalhando numa empresa em São José e eu ganhava um salário muito bom. E eu tinha um respeito, eu tinha uma reputação, eu tinha um prestígio dentro da empresa. Sempre fiz um trabalho bem feito, sempre dei o meu melhor. Mas essa empresa passou por um período muito difícil, então eles me desligaram da empresa. E foi um desligamento bem complicado, porque aqueles homens, eles são meus amigos, são meus irmãos. Então a gente teve um problema por um período, e depois a gente resolveu todas as coisas. Hoje nós continuamos irmãos. Então eu saí do emprego e fiquei sem dinheiro, sem trabalho. Só que, em paralelo a isso, eu e a Fabi, nós ficamos praticamente uns 4 anos e meio em Pinda. Nós fomos para lá com o Prado. Naquele período só existia a Poema Taubaté e a Poema São José dos Campos. Então a gente começou a acompanhar o Prado. Só existia um GC em Pinda até então. E de repente a demanda do Prado começou a crescer em Taubaté. E ele falou assim: vocês poderiam dar sequência na consolidação desse GC? E cara, eu falei: bora, vamos lá. Então eu e a Fabi começamos a ir para Pinda e começamos a desenvolver relacionamento com pessoas novas, discipular pessoas, levantando liderança, esparramando o GC pela cidade. E a gente ficou 4 anos e meio mais ou menos naquele lugar. A gente chegou a ser pressionado pela galera, né? E aí, quando é que vai começar os cultos? E eu falava: gente, começar um culto é fácil. Difícil é gerar uma família para receber o povo que vai chegar. Igreja, como o nosso apóstolo Leandro diz, igreja não abre, igreja nasce. Então a gente ficou um tempo tentando consolidar a família. E aí, de repente, quando estava prestes a começar os cultos, a gente foi chamado aqui, numa sala, e alguns pastores dessa casa estavam esperando a gente. E quando a gente entra nesse lugar, eles falaram o seguinte: a partir de hoje, vocês não estão mais à frente da Poema de Pinda. E cara, foi muito incrível, porque antes desse momento que a gente teve aqui, meu pastor me chamou na casa dele, e aí ele preparou um churrasco, fez um churrasco animal pra gente. Toma cuidado, tá? Quando seu pastor chamar você para fazer um churrasco, servir você, toma cuidado, porque provavelmente a faquinha da circuncisão tá ali do lado, tá? E a gente foi como uma ovelha muda ao matadouro, né? Chegamos lá, desfrutamos de um tempo maravilhoso, churrasco. E aí, de repente, ele senta na nossa frente e ele faz a pergunta: e aí, cara, pra onde que tá indo Pinda? Ele tá se tornando uma família, cara, uma igreja. E aí, foi um momento maravilhoso, porque eu falei pra ele que a gente não entendia que era a gente que ia estar à frente.
Então ali foi um direcionamento, foi uma conversa muito boa. E aí, quando eu saí dessa mesa, o pessoal chama a gente aqui. E quando a gente entra nessa sala, eles começam a dizer pra gente: a partir de hoje vocês estão fora. E eu falei: mas aconteceu alguma coisa? Aí eles: não. Eu falei: mas não estou entendendo, então por que a gente está fora? E aí eles falavam o seguinte: talvez agora vocês não vão entender. Lá na frente talvez vocês entendam. Se a gente não parar vocês não vão parar. E aí eu falei assim: mas e agora? Quem vai cuidar de lá? E aí o Prado deu um sorriso assim. E ele falou assim: Tiãozão, Jesus começou aquela obra e ele vai completar. Jesus está cuidando de tudo. Como quem diz, né? Cara, Jesus é o autor consumador, cara. O querer efetuar é dele. Tudo foi feito por meio dele. Fica tranquilo, cara. Isso não depende de você. Então eles semearam dinheiro na gente e falou assim: vai pra praia, vai descansar. E aí a gente entrou num momento muito terrível. E hoje eu posso falar, um momento terrivelmente maravilhoso. Na época só era terrível. E aí, quando a gente entra nesse período, cara, isso foi uma poda. Se você só anda com pessoas que falam amém pra você, você corre um sério risco de viver uma vida pensa. Se você só anda com pessoas que bajulam você, que só falam pra você o quanto você é incrível, toma cuidado com isso, cara. Você precisa andar com pessoas que vão falar na sua vida coisas que você não gostaria de ouvir, pessoas que vão te confrontar, pessoas que realmente vão, sabe, contrariar você. Graças a Deus, cara, a gente tem isso aqui nessa casa. Então, a gente entrou num período, cara, muito complicado, assim, porque naquele momento eu estava sem trabalho, sem dinheiro. A gente sempre foi muito ativo aqui no ministério. E de repente a gente estava dentro dessa casa como alguém invisível. As pessoas passavam por nós e ninguém pedia mais nada pra gente. As pessoas passavam por a gente assim, parecia que a gente nem estava ali. E foi muito estranho, cara. A gente começou a se sentir inútil. A gente começou a se sentir meio que assim: será que a gente precisa continuar aqui? Acho que deu o nosso tempo, né? Dá para entender isso, cara? Como é que dá o tempo de um filho dentro de uma família? E aí, cara, foi um tempo muito difícil pra gente. Porque Jesus começou a falar no meu coração muitas coisas. Então, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você senta na mesa do entrevistador, ele olha para você e fala o seguinte: me fala um pouco de você. E essa fala, ela é apavorante, porque quando alguém fala isso pra gente, naturalmente você começa a pensar nos seus pontos positivos e pontos negativos. Você fala: e agora, o que eu vou falar? Vou falar dos meus pontos fracos e dos meus pontos fortes. Então você começa a falar: olha, eu sou formado em tal faculdade, eu tenho MBA, eu tenho mestrado, doutorado. Cara, eu já fiz intercâmbio, já morei na Europa, na América. E, cara, eu já tenho isso, tenho aquilo, tantos anos de experiência na área. Cara, meu salário é esse. E aí você começa a falar das suas conquistas. Depois de meia hora falando, o entrevistador olha para você e fala o seguinte: tá, você falou muitas coisas, mas você não falou de você para mim. Eu quero ouvir sobre você. Então, naquele momento que a gente estava passando por essa situação, parece que Deus sentou no lugar do entrevistador nessa mesa. E Deus olhou para mim e falou assim: me fala um pouco de você. E aí eu falei assim: Deus, eu estou me sentindo pobre, cego e nu, miserável. Eu estou me sentindo inútil, estou com vergonha. Eu não tenho bons resultados, eu não tenho o que te apresentar. Então Deus olhou para mim e falou assim: agora a gente está aqui num papo reto, e esse realmente é você, sem mim. E é exatamente desse jeito que você precisa não apenas conhecer, mas aceitar que você é amado, é o meu filho amado, é assim que eu te amo. Eu não te amo por aquilo que você faz, eu não te amo por aquilo que você conquistou, eu não te amo por aquilo que você acerta, ou eu não te amo por aquilo que você erra. Eu te amo porque você é meu filho amado, e é por isso que eu quero você para mim. Cara, pensa numa desconstrução terrível, irmão. Esse lugar, ele é... Por que eu disse que ele é terrivelmente maravilhoso? Porque você quer sair a todo momento desse lugar, é um lugar de espera. A gente estava aqui dentro, sedento para participar daquilo que Deus estava fazendo. E a gente parecia que continuava invisível.
E esse lugar de espera, ele é um lugar muito poderoso. No Antigo Testamento, antes do sacerdote entrar na tenda do encontro, a ordem de Deus para os filhos de Arão era: esperem 7 dias e 7 noites. O que é que você faz no tempo de espera? Não faz nada. Só fica ali esperando. Consegue ficar em silêncio, esperando, sem fazer nada? É nesse momento, cara, que Deus começa a derrubar do nosso coração toda a necessidade de aceitação, necessidade de reconhecimento, a necessidade de afirmação. É nesse momento, cara, que você muitas vezes vai se sentir inútil. E aí Deus falou comigo, cara: o valor que você tem não está nas coisas que você faz para mim. Você não é meu funcionário. Você não é meu empregado. Você é meu filho. Isso precisa se tornar uma realidade dentro de nós. Então, Jesus falou para mim: se você quiser sair daqui, desse lugar, pode sair. Eu sei que você está louco para produzir alguma coisa mecanicamente, para que você volte a ser notado, para que você volte a ser visto, para que você volte a ser reconhecido. Eu sei que você está louco para fazer isso aí, e a porta está aberta, eu não vou te impedir. Se você quiser fazer, pode fazer. Agora, se você permanecer nesse lugar, até eu te reposicionar no lugar de autoridade que eu tenho para você, no meu corpo, dificilmente alguma coisa vai te parar. Aí, cara, você já não caminha mais por concorrência, por comparação. Sabe de uma coisa? Eu honro, cara, respeito e eu entendo o privilégio que é fazer parte, cara, dos 5 ministérios. Mas existe uma coisa mais alta. A Bíblia diz, cara, que 1 Coríntios 13, as línguas cessarão, as profecias cessarão, os dons, cara, eles vão passar. Mas sabe uma coisa que vai permanecer para sempre? O amor, que fala de um relacionamento, de uma família, cara, de um filho com o pai. Isso vai permanecer para sempre, cara. Isso vai permanecer para sempre, até a eternidade, amém? Então, de verdade, você não pode deixar um título definir aquilo que você é. Você não pode, cara. Porque se você não estiver na função, acabou sua vida. Se Deus tira hoje, eu não acredito que isso seja um padrão, tá? Eu não acredito que esse seja um caminho que todo mundo tenha que passar. Eu acredito que isso seja uma condição de coração, uma condição de mentalidade. Mas se Deus tira de você hoje seu dinheiro, cara, seu carrão, sua casa. Se Deus tira de você o seu trabalho, o seu emprego, a sua reputação. Se você hoje fica sem seguidores do Instagram, no YouTube, será que você consegue continuar andando com a mesma postura que você anda? Sabe por quê? Porque eu não conseguia. Quando eu tinha dinheiro, eu chegava na roda dos caras com a cabeça lá em cima, e aí, beleza? Agora, quando eu não tinha dinheiro, eu chegava assim. Minha confiança, eu falava: a minha vida é de Jesus. Eu sou filho de Deus. Mas isso era só no campo do conhecimento, cara. Isso não era uma verdade no meu espírito. Queria chamar o louvor aqui para a gente caminhar para o encerramento. Talvez existam 3 tipos de pessoas aqui dentro nessa noite. A parábola do filho pródigo, em Lucas 15, fala que existia um filho que ele não era tão satisfeito assim, vivendo dentro da casa do pai. Então, eu não sei qual era o sentimento dele, mas um dia ele decide pegar suas coisas e ir embora. Talvez ele achou que existia uma vida mais alta para ele lá fora, uma vida melhor, mais prazerosa. Então ele pega suas coisas e ele vai embora. E ele viveu segundo os desejos do seu coração, vivendo tudo aquilo que ele achava que era bom. E um dia, caindo em si, ele volta para casa. E o pai estava lá na porta esperando ele. E quando ele volta para casa, foi feita uma festa incrível. E o filho que ficou dentro de casa, trabalhando todo aquele tempo, ele começa a olhar e ele fala assim: ah, é? Eu estou aqui trabalhando todo esse tempo, eu estou aqui dando o meu melhor, entregando a minha vida. E quando esse cara que fez aí o que fez, esse Zé Ruela, ele volta, o Senhor faz uma festa para ele,
E cara, que negócio é esse? Esse filho que ficou em casa, fala desse filho que se sente deslocado aqui dentro. Às vezes, você está no meio de um mover de Deus, a presença de Deus está cobrindo essa igreja, Jesus está operando coisas maravilhosas dentro desse lugar, e você parece repelente a tudo isso aí. Você não se sente parte, você não se sente filho, você não sente que está entre irmãos. Um dia o Léo falou um negócio para mim, ele falou assim: Tião, para de ficar querendo apresentar resultado de serviço, cara. Você é nosso irmão, cara, você é família com a gente. Vem sentar na mesa e vem desfrutar com a gente, cara, desse ambiente de família. Cara, se você entendeu que você é filho, você não fica tentando demonstrar e apresentar resultado de serviço, cara. O resultado do serviço é uma consequência de uma vida íntima com Cristo. Então, sabe de uma coisa? Esse filho que ficou em casa, talvez ele está no meio de todo mundo, cara, e ele se sente sozinho. Ele se sente isolado. Às vezes ele entra aqui, ele acha que todo mundo está olhando para ele. E talvez tenha uma outra, terceira pessoa que você está chegando aqui agora e você nem sabe quem é o pai que estava na porta, nem é o filho que ficou dentro e nem o filho que foi embora. Você não conhece a Bíblia, você não conhece Jesus, mas de uma coisa você veio atrás. Você sabe que existe um Deus de amor, um Deus que é pai e que deseja te abraçar e que você deseja se tornar filho de Deus. Você está no lugar certo, cara, na hora certa. Sabe? Teve um momento da minha vida aqui dentro dessa casa que eu estava num lugar de estagnação, num lugar muito difícil, coração enrijecido, já não queria vir para a igreja mais, mas eu vim. Então, um dia eu estava parado ali naquele canto, e eu estava exatamente desse jeito, como o filho que ficou em casa, o mover de Deus rolando, e eu estava ali parado, e não estava participando de nada que estava acontecendo. Então, no meio da adoração, um cara que é muito irmão aqui nessa casa, um amigo meu de anos, foi meu primeiro líder de GC. Eu devo muito a esse cara, me ajudou demais, cara. Me carregou muitas vezes, estendeu a mão para mim muitas vezes. Meu amigo, cara, para a eternidade. Ele saiu daqui e ele chegou chorando ali no canto. E quando ele chegou diante de mim, sabe quando você tá tão mal que você não consegue nem falar do jeito que você tá? Alguém pergunta, cara, o que aconteceu? Eu falo, não sei nem te falar, cara, tô tão zoado, tão mal. E de repente ele chegou ali no canto e falou assim: tinha uma visão com você, cara. Eu falei, então me fala. Ele falou assim: eu via você no lugar que os sacerdotes, cara, se limpam e se lavam, e você não estava se lavando, não estava se limpando. Os sacerdotes, eles se limpavam e se lavavam, era um ritual de purificação, antes de entrar na presença, antes de entrar no lugar do encontro com Deus. E ele falou, eu via você nesse lugar, você não se limpava e você não se lavava, e você ficava olhando para a sujeira que caía dos homens que estavam se limpando e se lavando, cara. Era exatamente como eu estava me sentindo. Então eu caí de joelhos chorando ali naquele lugar, e alguém chegou e colocou a mão no meu pescoço assim. Foi uma oração, a oração mais rápida que eu recebi na minha vida. Foi tipo a oração de Jabes. Se você não sabe, depois você pesquisa lá na sua casa. Alguém colocou a mão no meu pescoço e falou assim: pai, dá ousadia para ele. Eu confesso que eu não entendi naquela hora, mas então eu saí daqui, fui embora e fui falando com Deus: Jesus, que oração foi essa? E aí o Espírito Santo me fez entender que tudo aquilo que eu precisava naquele momento era ousadia. Sabe por quê? Porque Hebreus diz o seguinte, portanto, vamos ler aqui. A Bíblia diz assim: portanto, aproximemo-nos confiadamente ou ousadamente até o trono da graça de Deus, a fim de recebermos graça e misericórdia que nos ajude no tempo de necessidade, no tempo oportuno. Queria que você ficasse de pé nesse momento. No início desse culto, a gente estava cantando aqui, e já não existe mais véu, que o véu foi rasgado, e o acesso até a presença do Pai, ele foi
ele foi aberto por um novo e vivo caminho por meio do sangue do seu Filho. Então, quando eu entendi esse texto, portanto, acheguemos-nos confiadamente ou ousadamente até o trono da graça de Deus, a fim de receber graça e misericórdia. Sabe o que isso significa, cara? Você precisa dar um passo de ousadia, um passo de confiança nessa noite. Sabe por quê? Se você precisa voltar para casa, o Pai a gente sabe, cara, que o Pai representa a figura do Deus Pai. Ele estava na porta da casa e ele estava naquele lugar esperando o seu filho voltar. Agora, se você é esse filho que ficou dentro de casa e se sente deslocado, estava exatamente na mesma condição que eu estava. Eu acredito que você precisa realmente, cara, de uma ousadia hoje para entrar em um lugar diante da presença do Deus Pai que talvez você ainda não tenha entrado. Queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento, fechasse seus olhos. Queria orar com você. Se você se identifica com uma dessas 3 pessoas, se você gostaria de se tornar filho de Deus, você pode estar se perguntando assim: Tião, mas como que eu me torno filho de Deus? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar por isso? Tenho que fazer algum curso? Não, meu amigo, é de graça, é pela graça e é pela fé no nome do Filho de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 1, 12, diz o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Queria dizer para você que existe um novo nascimento, que vai ser como um divisor de águas, de toda a história que você viveu, de uma vida muitas vezes difícil, sofrida, uma vida destruída com a sua família biológica. Existe uma nova vida, cara, a partir do novo nascimento, em que Deus, ele começa a fazer nova todas as coisas. Deus, ele começa a renovar a nossa vida por completo. Coloca a mão no seu coração. Se você precisa vir até a frente aqui para receber uma oração, os líderes vão estar aqui orando por vocês, os pastores. Então coloca a mão no seu coração, cara. Eu queria encorajar você nessa noite a dar um passo de ousadia, um passo de fé em direção a esse Pai que deseja nos abraçar nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que você é o Pai da adoção, e por meio desse Espírito nós podemos clamar: Abba, Pai. Por meio desse Espírito nós podemos ser chamados filhos de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesse momento e eu peço para que o seu Espírito Santo venha curando os nossos corações, curando, Senhor Jesus. Talvez existem muitas pessoas aqui que carregam, Senhor Jesus, traumas da infância. Talvez perderam pessoas queridas e amadas, talvez foram negligenciados pelos seus pais, mas aqui o Senhor está diante deles dizendo: eu sou o seu Pai. Ainda que um pai ou uma mãe esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei de vocês. Talvez você está aqui dentro e você está se sentindo essa pessoa invisível, deslocada. Eu queria dizer para você que os olhos de Jesus jamais se apartaram de você. Jesus continua olhando você, Jesus continua te vendo, cara. Jesus, eu oro nesse momento e eu peço que a paternidade de Deus venha sobre nós nessa noite, Senhor. Que a paternidade de Deus venha sobre nós nessa noite, e que a identidade de filho seja restaurada, que a identidade de filho, Senhor Jesus, seja estabelecida dentro de nós, Pai. No nome do seu Filho Jesus eu oro. Eu te agradeço, Jesus, porque a obra que o Senhor começou, o Senhor está aperfeiçoando, e o Senhor vai terminar essa obra até o dia da sua vinda. Deus, nós amamos a sua vinda, a sua presença. Então, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha com o espírito de revelação, com o espírito de sabedoria, Pai, trazendo sobre nós o entendimento da responsabilidade e do papel que nós temos no seu plano, na sua missão. Nós não somos seus empregados, seus funcionários, nós somos seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, vem com essa verdade hoje no nosso espírito e faz, Senhor Jesus, uma coisa nova na nossa vida nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor Jesus, nós clamamos, Pai. Venha sobre nós com graça, com misericórdia e com seu amor nessa noite. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome.
Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Abba, Pai.
pra sempre teu. Obrigado pelo seu amor que me conquistou e me chamou mais uma vez pra sua mesa, me chamando de filho. E somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder. Sentimentos quando penso que somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar De graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. aqueles que são filhos e estão na família do Senhor Deus, levante as mãos. Terra com um beijo Vamos declarar, apaixonado. somos herança Meu dele. coração dispara Corredeiros e meu com peito Cristo. acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. o céu se une à terra. Um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder Com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Amor, Senhor. Obrigada pela sua graça, Jesus, que nos alcança dia após dia. Obrigada, Jesus, pelas suas misericórdias que se renovaram essa manhã. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos toca com amor. Obrigada pelos seus olhos de misericórdia que nos encontram, Senhor. Oh, Senhor, como nós somos agraciados, Jesus, por sermos seus filhos. Obrigada porque o Senhor encontrou novos filhos aqui nessa casa hoje. Obrigada porque o Senhor, Jesus, pode atrair, Senhor, filhos que não estavam mais aqui para a sua graça novamente. Obrigada, Jesus. Nós não temos palavras, Senhor, para te agradecer, Jesus. Mediante, Senhor, a tanta graça, a tanto amor, Jesus. Continue, Senhor, nos constrangendo com o seu amor, Jesus. Continue nos constrangendo, Jesus. Nos constrangendo, Jesus, com a sua graça. Que o Senhor possa, Senhor, cultivar essa palavra, Senhor, no nosso coração. Para que nós, Senhor, nunca, Senhor, nos esqueçamos, Senhor, de onde o Senhor nos tirou, Jesus. Mas que sempre sejamos lembrados, Jesus, de onde é o nosso lugar, que é nos teus braços, que é na sua casa, Jesus, que é na sua família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, Jesus.
Muito obrigada, nós te amamos, Senhor. Amém, amém. Amém, Poema, você está feliz ainda? Aleluia, nós temos uma notícia muito incrível para você, não é, meu amor? Uma notícia espetacular. Tá todo mundo me ouvindo bem? Uma notícia espetacular. Essa semana, faz barulho comigo. Essa semana volta o GC. Cara, glória a Deus, a gente ouvir uma palavra dessa sobre família. Acho que foi no lugar onde eu mais aprendi o que é ser família, o que é fazer parte da família de Cristo, do corpo de Cristo. Foi no GC. E quem aqui frequenta GC? Quem aqui vai no GC? Ó, uma galera. Quem levantou a mão tá com o compromisso de olhar pro irmão do lado aí, ó. Que não mantém a mão levantada aí, quem vai? Ó, olha pro irmão que tá do lado aí, que tá com a mão abaixada. Grava bem o rosto dele, que você vai ter que convidá-lo, hein? E talvez você que está aqui pela primeira vez, ou que veio nas férias de GC e você nunca ouviu falar. O que é um GC? O GC é o nosso grupo de crescimento. O GC é o lugar onde nós nos reunimos toda semana para compartilhar mais do amor de Jesus, para ser família, para aprender mais do Senhor, para ter comunhão. Eu sou fruto de um GC, o Bill é o fruto de um GC. O GC foi o lugar que me ajudou o Senhor curar as minhas feridas. O GC foi onde eu ganhei amigas para o resto da minha vida. O GC foi o lugar onde Jesus me encontrou como família. Então, essa semana você tem um compromisso de estar com a gente em um GC, de viver essa família com a gente, de viver esse ambiente tão precioso que é o GC, que é o nosso grupo de crescimento. A nossa igreja nasceu de um GC. A nossa família espiritual nasceu de um GC na casa do Lê e da Érica, há muitos anos atrás. E para você que levantou a mão, olhou pro seu irmão do lado que estava com a mão abaixada, você vai nesse momento fazer um convite para ele. Vai falar assim para ele: olha pro irmão do lado, cadê quem tava com a mão levantada? Levanta de novo. Só mais uma vez, eu prometo. Olha pro irmão do lado que tá com a mão abaixada. Vai falar pra ele: irmão, vamos gente, comigo? Irmão, essa semana você tem um compromisso de ir no GC comigo. E aí eu vou ajudar você agora se ele quiser dar um migué. Você vai pegar esse irmão pela mão, lá na frente, no balcão que tem lá no Welcome. Você vai levar o seu irmão até lá. E se ele falar: ah, mas o seu GC é um dia da semana que eu não consigo, o seu GC é num bairro muito longe da minha casa, lá vai ter um pessoal preparado para ajudar você a achar um GC para esse seu amigo. Um GC no dia que for mais fácil para ele na rotina, um GC mais perto da casa dele, um GC específico para a idade dele. Todo mundo assume esse compromisso aqui comigo de levar o irmão até lá? Ih, só 2. Vamos levar o irmão até lá, gente? Viver família com a gente? Então que Deus abençoe vocês. Essa semana o compromisso é no GC. Contamos com a graça de Jesus, que nessa semana a gente vai viver tudo isso em família, amém? Boa semana, igreja. Aleluia, abraça a pessoa que está do seu lado.